Bom, pessoal, vamos iniciar então o último módulo. E na realidade, esse é o último módulo, mas ele não é o último vídeo, tá? O último módulo do curso é o próximo. Mas é um resumo, né, que eu gosto de fazer. Um resumo para a gente lembrar tudo que falou aqui. É opcional, né, mas aconselho que faça para a gente conversar um pouco sobre tudo que aconteceu. Afinal de contas, passamos muito tempo juntos, né? E nesse módulo eu vou mostrar para vocês como usar as ferramentas certas, né, para que você não compre de tudo e ao mesmo tempo para que você consiga ter algo para estudar. Existe ferramenta certa para estudar e que vai adiantar o processo de aprendizado. Claro que uma hora você vai ter lido tanto que não vai precisar ficar consultando comentário e tudo mais, né? Mas até você chegar nesse ponto, você vai usar, e do jeito certo agora, os itens que eu vou mostrar para vocês aqui. Só vou pedir desculpa a vocês, porque eu estou usando agora a janela do navegador. Porque o Google resolveu estragar os slides que eu fiz daqui para baixo no PDF. Então eu fui obrigado a usar essa parte aqui, né, do Google mesmo, a apresentação direto do Firefox que eu estou usando aqui. Mas a tela vai diminuir só um pouquinho, acho que quase nada, né? E a gente vai entender a mesma coisa do mesmo jeito, tá? Primeira coisa que todo mundo me pergunta: qual Bíblia devo usar? E esses dias aconteceu uma coisa interessante, né? Que saiu um vídeo no YouTube, que é o Guia de Bíblias 2022-2023, onde eu mostro as diferenças entre Bíblias, né? E uma pessoa veio, a diferença entre traduções, aliás, né? E falei porque que eu uso ACF e tudo mais. Uma pessoa veio falar assim: poxa, Devair, eu achei que você ia falar sobre qual Bíblia usar no devocional, né? E tipo assim, como assim? A Bíblia que você vai usar no devocional é a Bíblia, né? Não tem que ser uma Bíblia de estudo, uma Bíblia bonita, diferenciada, com um monte de... Não, é uma Bíblia, entende? Se você não está usando uma Bíblia, se você dá preferência para o comentário da Bíblia, você não está aprendendo nada da Bíblia, né? Você vai aprender dos comentaristas, o que eles acham e tudo mais, mas da Bíblia mesmo você não está aprendendo nada. Então é importante que o seu estudo saia de uma Bíblia normal, só a Bíblia, tá? A Bíblia com referência, bonitinho, a referência é bom usar, a Bíblia, entende? Então é importante você entender isso. A Bíblia de estudo não pode ser sua Bíblia, a sua principal fonte de estudo, porque ali não é a Bíblia em si. Ali são os comentários. E isso faz muita gente ficar preguiçoso. A Bíblia que eu uso, por exemplo, aqui no canal, vou mostrar para vocês aqui a Bíblia que eu estou mostrando o tempo todo, né? Olha o que ela tem. Todos os textos que eu falei com vocês, eu li de uma Bíblia assim, sem referência, sem nada. Só Bíblia. Isso é estranho, né? Por que é estranho? Porque nós ficamos acostumados a achar que a Bíblia boa é a Bíblia de estudo, por causa dos comentários. Mas não. A Bíblia que você tem que usar é uma boa Bíblia, tá? Uma boa Bíblia, uma boa tradução, uma Bíblia que dá para você marcar se você quiser, mas uma boa Bíblia. Você pode começar a fazer igual eu fiz. Eu comprei uma Bíblia para ser a minha Bíblia de estudo, né? A minha Bíblia de estimação. Então ela eu risco, eu marco. Aí dela eu saio para outra Bíblia se eu precisar de um comentário e tal, mas ela é a Bíblia que eu vou fazer meu devocional, que é uma ACF com referências só, entende? Então, uma Bíblia você tem que ter só. Não se preocupa em ter todas as Bíblias. Se preocupa em ter a Bíblia que você confia, a tradução que você gosta. Só ela já é necessário. Eu uso sempre e recomendo a ACF e a King James Fiel. Só duas, você não vai precisar de mais, garanto, tá? Você pode ter para fazer aquela velha conferência, né? Eu leio 5 Bíblias diferentes. Sim, você faz isso à toa, talvez, né? Então é importante que você saiba, use uma Bíblia boa, né? E eu até demorei mais nesse ponto, porque esse é o ponto essencial. Bíblia, uma boa Bíblia de leitura, né? Outra coisa, Bíblia de estudo. Devo usar uma Bíblia de estudo? Você não deve usar uma Bíblia de estudo como a sua única Bíblia, a sua fonte de leitura. Como eu disse, você vai se tornar preguiçoso e vai parar de pensar sobre o texto. Quando você lê um comentário da Bíblia de estudo,
sem ter pensado no texto, você automaticamente deixou de ler o texto bíblico, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Agora, tem coisas boas numa Bíblia, de estudo nesse caso. E eu coloquei aqui os 5 pontos que eu recomendo numa Bíblia de estudo. Introdução dos livros e das cartas. Se você tiver uma boa Bíblia, você vai aproveitar isso aqui, que é uma coisa difícil. Isso aqui você geralmente não consegue ter tanta informação na leitura bíblica sobre a introdução dos livros e das cartas. Então uma boa Bíblia vai te ajudar nessa questão de estudo nesse caso, tá? E aí você volta para sua Bíblia de leitura, que não é os comentários, é a Bíblia em si, né? Outra coisa que vai te ajudar é o contexto histórico de cada livro, que geralmente está na introdução, tá bom? E também o esboço sistemático de cada livro, que geralmente está na introdução. Então essas coisas aqui é ótimo você olhar, que vai te ajudar a entender o texto sagrado, né? As referências cruzadas são importantes também, você vai achar numa boa Bíblia de estudo. Os comentários pequenos para corrigir pequenos erros de leitura e interpretação. Para isso, tem que ser uma boa Bíblia de estudo. Aquela Bíblia que você vai confiar em tudo, entende? E você não vai virar um escravo dos comentários dela. Você vai ler o comentário quando você tiver dúvidas sobre o que você está lendo, entendeu? Agora, do ponto A até o D, eu recomendo que você leia numa Bíblia de estudo. Tem muita informação e vai te ajudar muito e é muito barato, se você for comparar com todo o material que todo mundo compra por aí. Uma Bíblia de estudo substitui muita coisa, tá? Só não fique escravo dos comentários, porque aí você não vai estar estudando mais a Bíblia, né? Você vai estar estudando os comentários, que é outra coisa, que não deve ser considerado como sagrado e tudo mais. O texto bíblico é sagrado. Os comentários, às vezes, podem estar errados, então você tem que estar atento a eles, né? Então, use a Bíblia de estudo do jeito certo. Não precisa ter centenas de Bíblias de estudo, desde que você tenha uma que você confia plenamente. Eu sempre falo que a minha Bíblia de estudo é de Genebra, porque tudo que eu preciso eu encontro nas introduções. Às vezes eu nem leio o comentário, só leio a introdução. O que está ali é o que eu preciso, entendeu? É assim que usa ela. Comentário bíblico. Devo comprar o comentário bíblico? Bom, um bom comentário bíblico pode te ajudar a compreender aquilo que passou despercebido na leitura comum da Bíblia, bem como a aplicação do texto, principalmente a aplicação. A parte mais difícil da interpretação é a aplicação, porque nós estamos muito distantes dos autores originais. Então fica difícil aplicar o texto, entende? Isso pode atrapalhar você se você for fazer estudo, planejar sermão e tudo mais. Aí é bom ter um comentário bíblico para te ajudar na aplicação, porque nós temos grandes teólogos no passado que escreveram muitos comentários. Nesse aspecto vão te ajudar. Agora, a mesma coisa acontece no comentário bíblico em relação àquilo que eu falei anteriormente. Você não pode ler o comentário bíblico sem que você mesmo tenha interpretado a Bíblia, entende? Então, esses dias, por exemplo, eu falei bem do comentário bíblico de Romanos, do Augusto Nicodemos. E por que eu gostei do comentário dele? Porque ele bate exatamente com o que o texto está falando, entende? E por que eu sei disso? Porque antes de ler o comentário do Hernandes, eu li o texto bíblico e entendi o que o texto bíblico estava falando. Agora, eu precisava de ampliar o meu conhecimento, principalmente na questão da aplicação, e isso o comentário me ajudou, entendeu? Mas geralmente eu nem leio o comentário bíblico, tá? Só que é bom ter bom comentário bíblico. Agora, eu não recomendo comentário bíblico em um volume só, porque é muito resumido. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os comentários bíblicos de um volume tem tanto comentário quanto uma Bíblia de estudo. Às vezes a diferença é bem pequena, entendeu? Então, se você tem pouco dinheiro e quer comprar um ou outro, invista numa boa Bíblia de estudo, tá? E o comentário bíblico que eu indico sempre é o comentário histórico-cultural, que vai te auxiliar na questão que é mais difícil de entender na Bíblia, que é a história e a cultura, aquele da editora Vida Nova, né, se não me engano, que tem 2 volumes, né? Comentário histórico, comentário
histórico-cultural da Bíblia, né? Novo Testamento e Antigo Testamento. Esses são muito importantes porque vão te ajudar justamente nas questões que você, por estar distante demais do texto, vai ter dificuldade de entender, que é a história e cultura da Bíblia. Agora, ter comentários como os do Nicodemos, do Hernandes, vai te ajudar na aplicação do texto. Vai fazer a sua explicação ficar mais dinâmica na hora de ler, entende? Isso você precisa também. Mas não precisa comprar 1 milhão de comentários, tá? Desde que você tenha a mesma coisa em relação à Bíblia de estudo, né? Tem um de confiança, é ele, vai usando ele. Depois, se você quiser, se Deus quiser também te dar dinheiro para comprar mais, você compra, mas não se preocupe tanto assim com o comentário bíblico e não use ele no lugar da Bíblia, tá? Não adianta saber o que John Murray comentou sobre Romanos se você não entender o que o Romanos está falando. Entende? É importante saber essas coisas também. Outra questão aqui que pouca gente fala, talvez seja até mais importante do que comentários na hora de entender o texto, são os dicionários bíblicos. Às vezes, entender a definição de uma palavra do Novo Testamento é muito mais importante do que ler o comentário do J. Carson, né, sobre o texto. Por quê? Porque às vezes na explicação da palavra há teologia também. Então é dali que você obtém mais informação útil sobre a teologia do texto e não da opinião de alguém, entende? Quer fugir da opinião das pessoas? Compre o dicionário bíblico, porque com a definição da palavra não brinca, não tem como mudar, né? E aí os dicionários vão te ajudar. Agora a gente tem 2 tipos de dicionário, bíblico e teológico. Você vai ter que dar uma pesquisada, ver qual que você gosta mais e comprar. De preferência, compre um de cada, né? Para você consultar. A Bíblia de Estudo Palavra-Chave é uma Bíblia de estudo interessante e ela tem o dicionário Strong completo atrás, né, na parte de trás dela. Então eu indico essa Bíblia aqui para quem não pode comprar outros dicionários, né? Compre a Strong. Usando o aplicativo do celular do dicionário Strong, você consegue ler em português as definições. Por quê? Pelo celular você tem acesso aos números Strongs, né? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Calma aí um pouquinho só. Como é que vocês vão usar? Existe vídeo no canal sobre isso e tal, mas como a gente está aqui, acho que você tem que aprender aqui, né? Eu vou abrir aqui uma Bíblia que eu baixei gratuitamente, né? Essa Bíblia aqui, ó. Ela é tão simples que é só Bible. Ó. Símbolo roxo aí, tá vendo? Deixa eu tampar meu rosto aqui. Pra focar, não vai focar. É Bíblia com Strongs, né? E você vai entender como usa o dicionário da Bíblia palavra-chave. Claro, tem vídeo no YouTube ensinando isso e tudo mais. Mas quando eu venho para a palavra do dicionário, ela tem números. Os mesmos números daqui são os números da Bíblia de Estudo Palavra-Chave da CPAD. Entendeu? Então você pode só pegar o número do aplicativo, no aplicativo e ler no dicionário em português da Bíblia Palavra-Chave. Por isso que eu indico ela. Agora é bom você se acostumar a procurar as palavras gregas ou hebraicas no dicionário hebraico também grego, entende? Isso vai te ajudar a estudar mais, a entender mais as palavras e a aplicação vem na hora, tá? Então eu aconselho usar bons dicionários. Tem vídeo no canal sobre dicionário, tá? Tem vídeo lá. Mas enfim, isso aqui não é difícil de achar. Uma outra coisa que é interessante você ter também são os léxicos, né? Que vão ajudar também nas aplicações. Certa palavra é usada para isso, isso e isso. Então tudo isso num léxico você vai ter, né? Enfim, você consegue achar isso aqui agora facilmente, agora que eu falei para vocês. Esses itens são os itens essenciais. A Bíblia Sagrada para você ler, Bíblia de Estudo, uma Bíblia de Estudo excelente, né? Comentário bíblico, se for comprar comentário mesmo, compra de livro por livro, não compra unitário, porque é igual ao da Bíblia de Estudo, na maioria das vezes tem o mesmo conteúdo, um pouquinho maior, mas ainda assim, diferença pequena, tá? Histórico-cultural é interessante ter em casa. Dicionário bíblico também, mas você agora vai ter que pesquisar para você encontrar o que te interessa mais, tá? Fuja daquele dicionário da Bíblia da CPAD, o dicionário mais famoso da CPAD, é o pior de todos, tá? Ele tem poucas palavras.
Vai na Cultura Cristã, que tem dicionário grande lá para você comprar. Na Editora Vida ou Vida Nova, uma das duas também tem dicionários bons para comprar. E veja esses aí. Manual bíblico. Cara, o manual bíblico é muito bom para usar. Por que o manual é bom para usar? Porque o manual vai te trazer aquelas questões que você não tem nas bíblias de estudo. Vai complementar o seu estudo. E o interessante é que o manual bíblico não está interessado na teologia que você segue. Ele está interessado no contexto e no texto, entende? Esse é um bom manual bíblico. Exceto esse manual bíblico SBB, porque ele ali é uma pegadinha, tá? O manual bíblico SBB é uma pegadinha para te introduzir à doutrina arminiana, e até pelagiana tem nele, tá? Exceto esse. Agora, o comentário Vida, por exemplo, esse que está aqui na capa, deixa eu ver. Esse, ó, aqui é o dicionário, né? Tem o dicionário ilustrado Vida e tem o até esqueci, eu tava falando, o manual bíblico Vida também. E eles são bons pra caramba, tem muito conteúdo, sem ficar falando de teologia arminiana e pentecostal e não sei o que, só focando no texto, sabe? Na carta, no contexto. O manual bíblico vai te ajudar muito, cara, muito. E é uma coisa que pouca gente fala, né? Pouca gente fala. E é claro, é o segredinho de muita gente que está interpretando a Bíblia o tempo todo. É isso. Aí, já falei tudo. Módulo pequeno, né? 15 minutinhos falamos sobre os itens essenciais. E o último módulo, né, módulo 6, vai ser uma conclusão abreviada sobre todo o conteúdo que falamos aqui. Cara, estou muito feliz de ter terminado mais um estudo aqui para o Hotmart e também para o YouTube, para a área de membros também. Muita gente que está me assistindo está vendo lá do YouTube, da área de membros. Fico muito feliz de ter terminado mais um estudo aqui com vocês. Vamos que vamos, né? Vou parar aqui para fazer o módulo 6 daqui a pouco. Bora lá, te espero no próximo módulo.